pessoal da XCOM, mais um painel, mais um workshop para vocês aprenderem aqui conosco. Nós vamos bater um papo muito legal com os nossos amigos que acompanham a XCOM desde o início, sempre apoiou esse evento e eles hoje vão conversar conosco com um assunto muito importante. Então, roda a vinheta. E é aí o pessoal que tá aí, Bando de Quadrados. Se apresenta, e aí, pessoal, galera. beleza? Opa! Esse daqui, ó, do meu lado é o Tato. E esse é o Mike. Não somos parentes. Nossa, Tiny Toons. Vocês vão fazer duelo de espada, velho? Vamos aqui, ó. A gente tava brigando na hora que você tava conversando aí, se apresentando o pessoal, falando, ainda tava brigando Aqui aqui. nossas discussões, né, nosso planejamento aqui empresarial é na base da Duelo. da Assim. conversa saudável. Exatamente. Quem ganhar tá decidido, entendeu? Obviamente que eu ganho porque eu tenho a ferroada. Exatamente. Então, novamente o Tato ganhou e novamente a gente vai fazer o que ele quer. Legal. Tato, sua voz está um pouquinho longe. Tá longe? Pera aí, então. Já aproximo ela aqui. Nosso equipamento de podcast. Agora eu acho Melhorou? Que ficou bom. Melhor. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho a respeito de tempo de pandemia e a evolução da tecnologia que a pandemia trouxe. E eu convidei vocês para nós conversarmos a respeito deste assunto, porque vocês são os caras que acompanham essa tecnologia, pelo menos é o que eu vejo em vocês, sempre inovando, né, na questão da tecnologia, e aí isso é de suma importância tanto para os projetos como os nossos, mas também para alguns ministérios, né, igrejas, enfim, não só ministérios de igreja, mas também tem aí o ministério de louvor, enfim, né, que precisa utilizar dessa tecnologia. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria que vocês se apresentassem o projeto. O que é o Bando de Quadrados? Se quiser contar um pouco da história, pode ficar à vontade. Mas eu creio que é dispensável que todos conhecem vocês, né, por serem um dos maiores canais da cultura pop e o cristianismo. Mas eu tenho a convicção, certeza que tem pessoas que talvez aqui não conheçam toda essa atmosfera do Bando de Quadrados. Então eu queria que vocês falassem o que é o Bando de Quadrados aí pra galera. Quem é o Mike, quem é o Tato. Bom, assim, falando de forma geral, o Bando de Quadrados, na verdade, é um conglomerado de criação de conteúdo nerd cristão, né? Muitas pessoas nos conhecem através do YouTube, que é o nosso carro-chefe, né? De nossos conteúdos, está tudo lá toda semana, no youtube.com/Bando de Quadrados. Mas, na verdade, o Bando de Quadrados não se limita apenas no YouTube. Ele tem um podcast, que é o BDcast, que já chegou a 350 mil ouvintes já, é uma marca assim que a gente não esperava alcançar tão rápido, e a gente não tinha uma constância, mas agora a gente está nos organizando Em pouquíssimo tempo. E também temos artigos, também nós temos um site de notícias, somos o primeiro site de notícia nerd cristã do Brasil, ou até do mundo, até o momento a gente não sabe se existe, né? Até o momento a gente não encontrou nada lá fora, né? Então, caso tiver, nos informe aí. Aí a gente só fica no Brasil mesmo. Alguns grupos, né? Exato. Alguns grupos de Facebook, alguns grupos de convivência aí online das pessoas, mas que seja um site, né, de notícias mesmo, né, voltadas para o mundo nerd, né? E cristão, com né? temática cristã, aí sim a gente realmente não conseguiu achar. Então, se vocês souberem de alguma coisa, pode mandar pra gente. Exato, mas que a gente vai fazer amizade, né? Exatamente. Mas assim, a gente tem artigos, temos reviews de filmes, não só filmes não cristãos, como filmes cristãos também, a gente abre espaço para isso, quadrinhos, enfim, tudo que tem um site de cultura pop, nós temos, e voltado para o público cristão, abrindo espaço para o público cristão, né? Então, praticamente, em resumo, o Bando de Quadrados é isso, né?
E eu, né, sou a parte geek do bando de quadrados. Eu gosto mais da parte de tecnologia, gosto de games, principalmente jogos de luta. Gosto de montar um monte de coisa, o Tato sabe disso. Eu sou programador, inclusive, do site do bando de quadrados. Né, e o Tato já é a parte mais nerd do bando de quadrados, né, Tato? É o Viking nerd. Eu sou a parte que manda o controle do PlayStation pro Mike abrir e consertar. Não, mas assim, é porque eu acho que eu sou mais rato de livro, né? Mais voltado pra filme e tudo mais. Perdi muito tempo na minha infância e adolescência na frente de uma tela e consumindo conteúdo e estudando teologia, né? Então a gente está bem angariado aí, bem representado na parte nerd e na parte geek, né? Então, Super Gêmeos versão nerd cristão. Sem macaco. Sem macaquinho, exatamente. Que por sinal é a melhor parte, então a gente tá sem a melhor parte. Estamos sem a melhor parte. Precisamos do mascote. Precisamos do mascote. Mas legal, é muito bom ouvir isso, a história de vocês. Eu gosto muito de ouvir a história de cada um. Eu aprendi uma coisa com você, Mike. É uma frase que você sempre me disse, né? No que a gente deve valorizar os pequenos começos, né? E isso eu aprendi com você. Essa frase, quando eu nunca tinha ouvido essa frase, embora é bíblica, né, cara? Então, é o que eu ia falar. Embora tá lá na Bíblia, talvez a tradução que eu lia não estava com Zacarias 4:10. Exato. Embora não estava escrito com todas essas palavras, é uma frase que assim me impactou muito, né? Quando eu ouvi, da forma que eu ouvi de você, inclusive. E aí eu gosto de ouvir dos começos exatamente por causa disso, né? Mas é isso aí, vamos sem muitas mais delongas. Nós vimos aí nesse tempo a pandemia, né, o isolamento social, enfim, trouxe um avanço tecnológico muito grande para o mundo, né? É claro que assim nós tivemos grandes avanços, como também tivemos grandes problemas, porque eu não sei o que vocês acham disso, mas eu vejo que o nosso país, por exemplo, não estava tão preparado para o avanço tecnológico que teve. Um exemplo disso, por exemplo, nós temos na nossa sociedade ainda pessoas que não têm acesso à internet, né? E aí as escolas não conseguiram dar as aulas para muitos alunos porque não tinha acesso, ou às vezes também com acesso muito precário, né? E então isso são uma das coisas ruins que eu vi no avanço tecnológico. Mas por outro lado, eu vi assim coisas melhorando muito, né? E aí, inclusive nesse meio tempo, eu vi a questão da igreja, por exemplo. A internet era muito do diabo, né? Tudo da internet era diabo. E aí de repente a igreja se viu dependendo da internet, e agora ela já não é mais do diabo, é bênção, né? E aí, mas dentro disso, eu vi muitas comunidades que precisaram sair correndo para poder se atualizar, né? Para poder ter uma transmissão, enfim, né? Esse é um contexto que eu queria muito abordar nessa XCOM. A questão da importância da tecnologia dentro de cada ministério. E aí eu queria que vocês compartilhassem como que funciona isso dentro do Bando de Quadrados, porque eu vejo que vocês são totalmente adeptos à questão da tecnologia. Estão sempre se mudando, né? Sempre procurando. Começou... vamos para o Spotify. Vocês estavam lá no Spotify antes de vir essa onda de podcast, né? E era um podcast, né? Então eu vejo isso muito em vocês, essa questão de estar um passo à frente. Então eu queria que vocês compartilhassem como que funciona a tecnologia
dentro do Bando de Quadrados e a visão que vocês têm desse avanço tecnológico que nós tivemos. Bom, Marcos, é o seguinte, dentro do Bando de Quadrados, né, eu e o Tato, sempre a gente conversava e discutia. Cara, a gente precisa alcançar as pessoas através do nosso conteúdo. Obviamente, o nosso conteúdo é tudo na internet, tudo do Bando de Quadrados é lá. Eu falei assim, mas não é só questão de você ter uma conta na rede social, mas você precisa saber como usá-la, como você quer transmitir a sua mensagem, né? Então, tudo que a gente faz, assim, a gente sempre conversa, né, tá? Praticamente todo dia. Se a gente não tá um perto do outro, é no WhatsApp, mandando áudio. Eu sou mais áudio, o Tato é mais texto. E a gente sempre vai conversando. E a gente estuda. O importante de tudo isso é estudar. Não basta você querer criar uma conta no Instagram, ou criar um podcast no Spotify, ou um canal no YouTube, se você não sabe o que você vai falar, o que você vai fazer, enfim, existe uma série de estudos. Antes de qualquer coisa, antes de criarmos o podcast do Bando de Quadrados, o BDcast, né? Aliás, antes de criar o canal do YouTube Bando de Quadrados, foi quase 4 meses, Tato? Foram quase 6 meses. Quase 6 meses conversando de como nós íamos fazer aquilo, porque não tinha referência, né? Então a gente foi conversando, estudando, e mesmo assim, depois que criou o canal, as plataformas, as redes sociais, elas mudam de regra, então você tem que estudar essas regras, sabe? Estudar o que está acontecendo, como nós vamos adequar nosso conteúdo nessa nova política da rede social. E cada rede social é uma coisa diferente, então muitas vezes é difícil você trazer um conteúdo que é do YouTube para lá, então você tem que saber adequar o esquema. Então, antes de qualquer coisa, a gente sempre conversava como nós vamos levar o nosso conteúdo para as redes sociais. YouTube, vídeo, óbvio. E no Instagram, texto, não rola muito. E vídeo, e foto que traz uma mensagem, alguma coisa assim, de uma reflexão. Interessante, vamos testar. E vai testando. Uhum. Aí você fica acompanhando houve mudança na plataforma. Então o que nós vamos fazer? É a questão das hashtag, é a questão do quê? Então são coisas que a gente precisa aprender. E muitas pessoas encontraram dificuldades nessas momentos de pandemia, porque a igreja, ela viu a necessidade de estar conectada. Está tentando alcançar os seus membros, as pessoas, através da internet. Né? Pelo menos manter o contato com seus membros. Né? Então, muitas delas, por mais que se crie as redes sociais, elas acabaram penando um pouco na questão da criação de conteúdo, porque elas não entendem como funciona a plataforma, elas não têm, a maioria das igrejas praticamente, são poucas igrejas que tem, mas a grande maioria não tem um departamento de mídia, né, responsável por produção de conteúdo da própria igreja, né? A igreja hoje, nos dias de hoje praticamente, e principalmente na pandemia, ela não tem se limitado às 4 paredes. Ela tem alcançado a internet com os cultos ao vivo, com as postagens no Instagram, inclusive o uso do WhatsApp para a questão de mandar mensagens para os membros, recados para os membros, saber se o membro está bem ou não. Então essa pandemia, ela praticamente intensificou algo que a igreja estava começando a caminhar, não é, Tato? Sim, exatamente. Cara, vamos lá, né? Um pouquinho de nerdice agora. Juscelino Kubitschek, aquele presidente antigo, tinha aquele plano dos 50 anos em 5, né? Exato. De evolução. E a gente sabe que o Brasil é atrasado em termos de tecnologia, muito por conta da nossa economia, né? O nosso dinheiro é desvalorizado, então a gente acaba sendo atrasado, e a natureza gambiarrística do ser humano brasileiro faz com que a gente não procure tecnologias novas e sim conserte as antigas, né? É uma coisa que está intrínseca em todo mundo, fazer gambiarra, é incrível isso. Acho que é o jeito brasileiro de ser, né, cara? Não tem jeito. É o jeitinho. É o jeitinho. E aí a gente já está atrasado tecnologicamente em relação a outros países, e a igreja em si, ela é atrasada, vamos colocar aí mais ou menos umas 3 décadas, né? De todo o universo que está ao redor dela, né? Porque as discussões que a gente tem na igreja hoje em dia já foram discutidas na sociedade aí há muito tempo atrás. Então, a gente teve exatamente... Por que eu usei o exemplo do Juscelino Kubitschek? Porque essa pandemia nos forçou
a evoluir muito tempo em pouco tempo. Né? Então, a gente precisou correr atrás de muito... tá vendo? Gambiarra. O microfone tá caindo. Jeitinho brasileiro, vai dar um jeitinho brasileiro. Não é gambiarra, meu pai fala que é ajuste de baixo custo. Ajuste técnico de baixo orçamento, né? Aí você já foi além. Mas assim, o que aconteceu? A pandemia nos forçou a evoluir muita coisa em pouco tempo. Então assim, a gente correu muito atrás. É aquele famoso quando a água bate na bunda. E aí a gente teve que correr atrás de soluções rápidas para problemas grandes, que eram como que nós vamos alcançar as pessoas que ficaram em casa. Porque nós treinamos todas as pessoas a virem até a igreja e buscarem na igreja. Ou seja, por exemplo, as igrejas que trabalham em células sofreram menos que as igrejas que não trabalham em células. Não que elas estejam certas ou erradas, né? É um modo de se trabalhar. Como as igrejas que já têm um trabalho, né, online, já transmitiam cultos, já têm cursos online e tudo mais, não sofreram tanto quanto as igrejas locais, né, as igrejas de bairro aí. E isso força com que as pessoas estudem muita coisa em pouco tempo, as pessoas se atualizem muito e o uso das plataformas seja muito intenso em pouco tempo. Ou seja, muitas pessoas entrando no Instagram, muitas pessoas entrando no YouTube, muitas pessoas entrando no Spotify, entrando na Twitch e tudo mais, o que força essas plataformas a se moldarem, né, a mudarem os seus algoritmos. Porque a gente não pode esquecer que todas essas plataformas, embora sejam gratuitas para uso, elas são empresas particulares. Ou seja, elas também visam o lucro, né, elas não são ONGs. Então, assim, a gente vê que as plataformas de tráfego, né, tráfego pago, de tudo isso aí, molda os algoritmos orgânicos. Então, assim, quanto maior o uso, né, e aí a gente entra na lei da oferta e da procura, quanto maior o número de pessoas que estão fazendo perfis, estão fazendo canais, maior vai ser a dificuldade de crescer. O que também é perfeitamente comum e é perfeitamente viável isso. Então, o fato que o Mike colocou aqui, né, de estudar, de saber como é que funciona, de estar sempre atualizado e tudo mais, isso é muito importante, assim como o estudo da Bíblia é importante para uma vida saudável, não só da igreja, né, mas particular. E eu não estou comparando, tá, gente? Eu não estou comparando a Bíblia com qualquer outra coisa. A Bíblia é suprema e né, não tem comparação. Mas uma vida devocional diária, uma vida de estudo, né, teológico diário, é muito saudável, assim como uma vida de estudo das plataformas, porque você precisa aprender que para Deus você tem que oferecer o melhor. E qual é o melhor que você tem para oferecer? Se não entender o que você está fazendo, para não ser aquele negócio assim, é melhor feito do que perfeito. E sim, é melhor feito do que perfeito, mas faça o mais perfeito possível, para que um dia você chegue no perfeito. É legal isso que você falou, Tato, porque eu me identifico com isso daí, sabe? É melhor o feito do que o bem feito, e mesmo assim fazer o melhor dentro da sua realidade, né? Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Fazer o melhor com aquilo que eu tenho. Se eu tenho uma caneta Bic, é com ela que eu vou fazer o melhor com ela. Uhum. Até que chegue uma pen, né? Tantos, e eu faço algo melhor com aquilo. Porque é uma das coisas que rege muito comigo na Comic GR, né? Desde o primeiro quadrinho eu fiz o melhor que eu tinha na época, em questão de conhecimento, em questão de ferramenta, né? Então eu fiz o melhor com aquilo que eu tinha. E aí, dentro desse assunto, o que eu vejo muito, sabe, são e aí não só as igrejas, né? Porque eu não posso transferir isso só para elas, porque são as pessoas, né? Eu vejo muitas pessoas, e aí é o que me entristece muito,
é que você vê que a pessoa pode fazer melhor, mas ela não faz, né? E aí ou você vê um ministério que pode fazer melhor, mas não faz, né? E aí dentro disso, eu queria perguntar para vocês como que vocês venceram isso dentro do Bando de Quadrados, né? Porque é uma barreira nossa, né? Eu não sei vocês, por exemplo, eu pego um desenho meu, eu vou dar um exemplo do Eclesiástico, né? O último quadrinho que eu fiz foi muito bem elogiado, teve uma alta venda mesmo, glória a Deus por isso, fiquei muito contente, bateu todas as metas que a editora exigiu. A gente vai para tiragem final ano que vem, mas assim, quando eu terminei o quadrinho, algumas pessoas, pô Marcos, esse trabalho ficou legal, foi um dos melhores que você já fez e tal. E aí eu peguei o quadrinho, comecei a folhear, né? Aí teve algumas páginas que foram bem corrido por causa do prazo. E aí eu falei assim, cara, se eu tivesse fazendo hoje essa página, eu poderia ter feito melhor. E aí eu apliquei isso dentro do próximo quadrinho, que é Barzillai, que vai sair agora na CCXP. Então assim, mas isso lá atrás, dentro de mim, era algo que assim, eu falava, não, tá bom, cara, né? Tá bom. E aí, é claro que eu tive a minha fórmula para vencer cada uma delas, desses obstáculos, mas eu queria que vocês compartilhassem como vocês, o Bando de Quadrados, quebrou essas fronteiras, né? E identificou. Eu vejo assim, dentro, né? Eu vejo o Mike sempre tá mexendo no site, né? Sempre melhorando, trazendo uma melhor, né? Por quê, né? Mas meu Deus, bicho, trabalho. Mas isso eu vejo que é quebrar a fronteira para querer fazer algo melhor, sempre tá melhorando. E eu queria que vocês compartilhassem como que vocês venceram essas barreiras, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam vencer essas barreiras. Uma coisa bem importante, Marcos, é o seguinte, três palavrinhas, 3 letrinhas, na verdade, né? Quando você vai produzir qualquer tipo de conteúdo na internet, você leva em consideração 3 letrinhas. O PHD. O que é o PHD? Paixão, não é o pós-doutorado. Tá? PHD. Paixão, habilidade e demanda. Você vai produzir conteúdo pela internet porque você tem paixão a algo, ou fazer qualquer coisa, não precisa ser conteúdo só pela internet. Por exemplo, você vai produzir qualquer tipo de coisa, você tem que ter paixão naquilo que você faz. Você tem que amar, você tem que gostar de fazer aquilo. Ou talvez você não tenha paixão, mas você tem habilidade naquilo. Né? Você é bom em tal coisa e você quer falar sobre aquilo, você quer mostrar sobre aquilo. Ou simplesmente demanda. O que é o demanda? É o que está em alta, é o que todo mundo está fazendo e você vai lá e faz igual. Né? Então são as 3 fórmulas, são as 3 principais letras na questão de produção de conteúdo na internet. Né? O Bando de Quadrados ele conseguiu vencer a barreira não porque existia uma demanda. Existe essa demanda, mas no começo não existia tanto, assim, não tinha tanta procura. Hoje cresceu bastante, graças a Deus tem. Hoje tem vários, tem filmes, pessoas, quadrinhos, enfim, infinita questão de informações, enfim. Mas foi questão da paixão. A gente juntou a paixão com a nossa habilidade, né? Da questão de edição, de criar conteúdo, de programação, de conhecimento da internet, né? Então, a gente juntou a paixão, né? O desejo de falar do evangelho, levar a palavra de Deus para as pessoas através daquilo que nós gostamos, que é a cultura pop, de filmes, séries, quadrinhos, animes e tudo mais, né? E foi isso que permitiu que o Bando de Quadrados quebrasse essas barreiras. Porque se você não faz nada com paixão, 1, 2, 3 meses, você já fecha, você abandona. Eu lembro, assim, a gente começou em 2015, né, a falar sobre tudo que são do Bando de Quadrados, iniciar o Bando de Quadrados em si. De 2015 para cá, quantos projetos que eu vi que iniciou e hoje fechou? Que não estão mais funcionando porque não tem visibilidade, porque eu não consegui muito inscrito, porque dá muito trabalho fazer. Ou seja, queria falar uma coisa, mas não tinha paixão por aquilo, né? A gente venceu. Se você pegar os primeiros vídeos do Bando de Quadrados, recomendo que vocês não assistam, por favor, não vá no canal. Os primeiros vídeos do Bando de Quadrados, só por Deus,
Cara, a gente falou assim, vamos fazer com aquilo que a gente quer falar. Mas de forma, vamos fazer. E a gente vai evoluindo, conforme a gente vendo feedback, conforme a gente vai vendo outros projetos, conforme a gente vai... Cara, vamos fazendo isso, vamos experimentar isso, vamos fazendo isso. É a questão, a necessidade, a paixão, o desejo de querer mudar e de fazer algo diferente. E é isso que permitiu que o Bando de Quadrados quebrasse várias barreiras. A questão do site, como você falou, que toda hora eu sempre estou mexendo e evoluindo o site. Cara, eu sempre estou antenado e procurando saber o que está acontecendo na internet, na questão tipo de tecnologia, né? Como nerd, como geek, cara, é o mínimo, né? E assim, eu sempre fico, preciso atualizar o site por causa disso, porque o Google vai mudar o algoritmo, isso. Então eu vejo muito essa questão, eu estudo, às vezes eu acompanho videoaulas, cursos sobre o assunto, porque eu quero, de uma certa forma, que o meu conteúdo chegue às pessoas e que esse conteúdo possa impactar a vida de alguém de alguma forma. Seja ele pelo YouTube, seja ele através do site, seja ele através do Instagram, seja do que for. Mas as pessoas que vão acessar o conteúdo do Bando de Quadrados, de alguma forma vão ser levadas a uma mensagem do Evangelho. Se é alguma coisa que o Bando de Quadrados produziu, beleza. Se é alguma coisa que o Bando de Quadrados não produziu, mas está dentro da nossa plataforma, seja pela Nerd Vídeos, que é uma plataforma de vídeos de nerd descrição que nós criamos, através do nosso site, que tem outras pessoas que escrevem artigos, tem falando sobre quadrinhos, indicações de quadrinhos nerd cristão. Se for através disso e a pessoa foi alcançada, ótimo, cara. A gente está cumprindo com o nosso ID aí que a gente quer, cara. Então, cara, acho que a grande questão é como fazer isso, como evoluir, como você quebrar, como se manter diante de tudo isso. É paixão e persistência. E é o famoso tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. No mundo a gente vai ter aflição e na internet a gente vai ter maiores aflições ainda. E uma coisa importantíssima também. Quando você vai entrar nessa esfera da internet, você tem que estar não só preparado para receber elogios ou essas coisas. Você tem que ter um foco. Meu foco é levar a palavra. Se você que é nerd cristão, você é cristão, independente do conteúdo que você queira levar, você tem que focar nisso. Meu propósito é levar o evangelho. Beleza, foque nisso. Mas não espere vir só elogios não, tá? Porque vai vir pessoas que vão comentar alguma coisa que vão te deixar chateado. Você tem que saber levar essas situações. Você tem que preparar seu espírito para isso, porque a internet é maldosa. A internet, infelizmente, inclusive com essa polarização política, você vê que existem muitos extremos aí que se qualquer vírgula que você fala diferente, o cara já te coloca numa caixinha. Deus perdoa, né? A internet entendeu? Não. Exatamente. Mas, cara, isso que você falou é muito interessante porque, assim, o que eu tava falando, né? No mundo a gente vai ter aflição, né? E na internet é um pouco maior porque a internet é terra de ninguém, né? Praticamente, ele não tem uma ética, mas às vezes não governa, né? Então é bem difícil a ser aplicado, né? Mas assim, esteja preparado para, assim como os personagens bíblicos e assim como os personagens de quadrinhos, adversidades. Porque é no sofrimento, é nas dificuldades e é nas adversidades, é nas coisas ruins e é nos hates que você cresce. Por que você cresce nessas coisas? Porque você vê que talvez o hate seja um defeito seu. Já aconteceu com a gente. Nossa, que vídeo longo, muito chato. Sério mesmo? Vamos assistir nossos vídeos de novo? Nossa, tava chato mesmo, né? Vamos mudar? Vamos tentar ser mais dinâmico? Vamos fazer não sei o quê? Mas a gente gosta de falar, então vamos criar um podcast, que podcast é uma mídia mais longa. Então vamos ver se funciona? Tipo assim, essa coisa do... vou usar o crentez aqui, né? O tempo do deserto ali, né? O tempo das dificuldades, o tempo que você tem que passar pela prova dando glória a Deus ali. Esse tempo aí é muito importante porque pra tudo, velho, pra tudo, Deus vai usar para crescimento seu, porque pra gente tá, né? Todas as coisas cooperam pro nosso bem. O nosso bem é ser parecido com Jesus. Se a gente tem que ser parecido com Jesus na nossa vida, a gente tem que ser parecido com Jesus online também. Exatamente. E a gente tem que amar aquelas pessoas que vão comentar assim, nossa, como você é idiota, eu espero que você morra.
Assim como a gente tem que amar a pessoa que fala assim, nossa, que conteúdo maravilhoso, eu amo você, eu quero você aqui na minha cidade, sabe? Tipo, você tem que amar a pessoa do mesmo jeito. Pode não querer andar com a pessoa que desejou a sua morte, mas você tem que amar. Tem que amar ela. Já veio muitos comentários em nossos canais, DMs, assim, desse nível. Sim. Em que a pessoa, tipo, não Ameaça, só simplesmente a pessoa não fala pra você, tipo, não gostei do seu conteúdo. Simplesmente ela te ameaça, fala assim, eu quero que vocês morram. Sabe? Nesse sentido, é coisa pesada mesmo. Sim. E, assim, obviamente, vou abrir um parênteses aqui e contar uma experiência aqui. A gente já recebeu ameaça de processo por dizer que assistir anime com conteúdo pornográfico é pecado. E isso de uma pessoa que é esposa de pastor. Na verdade, a gente falou que o anime com conteúdo pornográfico pode te levar a pecar. Então, assim, não foi nem um julgamento do tipo apontando o dedo e falando mesmo. Exato, bem colocado. Vocês jogaram transferiu a responsabilidade para aquele que quer assistir, né? Exatamente. Porque na verdade né? Isso. Responsabilidade. E aí o que aconteceu? Ameaça de processo. Recebeu uma ameaça de processo, conversando com um advogado e tudo mais. Então assim, cara, se você quer falar na internet, assim, esteja preparado. Óbvio, você tem que se preparar em que sentido? Se preparar para poder falar, de como você vai falar, aprenda a se comunicar, saber usar as palavras certas, escrever um roteiro, tudo legal, bonitinho. E também se preparar porque nem, assim, difícil agradar tudo, ninguém vai ficar 100% agradecido. Entendeu? Muitas pessoas vão criticar. Se você tocar num assunto que vai tocar na dor de alguém, provavelmente você pode esperar que essa pessoa vai hatear com você. Sim. Em comunicação, né, nas redes sociais, a gente tem algumas leis aí, né, que regem a comunicação, que são interessantíssimas, né? E que é a lei de Loswell, né, que é quem fala o que e como, né, a quem, que você precisa saber o que você está comunicando, você precisa saber para quem você está comunicando, você precisa saber como você vai comunicar aquilo lá, né. Isso é interessantíssimo estudar, porque assim, se você tem um foco, por exemplo, vou falar sobre filmes, vou tirar lições bíblicas de filmes, ou vou falar sobre Star Wars, vou falar sobre, né, Senhor dos Anéis, ou, sei lá, vou falar sobre a Bíblia, ponto. São focos que você tem um ponto, mas para quem que você vai falar? Quem é o seu público? Isso é muito importante saber também. Então assim, vou falar para jovens, vou falar para adolescentes, vou falar sobre animes para a família. Nossa, é um negócio do capeta, né? Anime é do capeta. Nós estamos quebrando esse tabu, mas... Difícil, mas aos poucos a gente quebra. Alguns pastores ainda não vieram reclamar com a gente, mas tem uns aí que já meio que estão com o nariz torcido com nós aí, mas enfim, né? Deixa pra lá. Isso a gente releva. A gente releva. Mas assim, são focos, né, que você precisa saber. E aí a gente tem também um negocinho que chama análise SWOT, que são a análise do seu perfil, né, comunicativo, onde você vai ver suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades e suas ameaças. Ou seja, o que é forte em você? Eu sou um grande estudioso, teólogo e tudo mais. Então, beleza. Então, foque no que você sabe fazer. Ou eu sou um nerd, eu entendo tudo de Star Wars, eu gosto dos livros, eu joguei todos os jogos. Foque no que você sabe. Mas a gente, né, tem a SWOT, tem mais 3 letrinhas ali, né? Que são as fraquezas, ou seja, no que eu sou fraco. Então, eu não sei me comportar em frente à câmera. Então vamos melhorar isso daí. Ou, eu não consigo... Uma coisa que até a gente já sofreu no Bando de Quadrados. Nós não conseguimos achar um meio de roteiro. Hoje a gente tem um roteiro. Hoje a gente sabe como trabalhar um roteiro, mas a gente já fez, inúmeras tentativas até achar um negócio. Era uma fraqueza nossa. Então, isso é muito bom. A gente tem que saber das nossas fraquezas. Oportunidades, né? Como que nós vamos fazer isso crescer? Como que nós vamos fazer isso acontecer, né? Qual vai ser o tipo de comunicação? Qual vai ser o tipo de mídia que nós vamos usar, né? E as ameaças. Porque assim, qual ferida que nós vamos tocar? Será que vai ter gente que vai ficar ofendida?
tem muita concorrência, tem muito tema que é polêmico, essas coisas assim. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Eu sei que tudo isso são técnicas de comunicação e que é uma coisa chata da teoria, mas se a gente for pensar que Deus é o Criador Supremo, Deus é o único com poder de criação, todas as criações do ser humano são reflexos positivos e negativos da própria criação de Deus. Então, nós temos que utilizar tudo na ótica do Evangelho, para que a gente possa ver as nuances de Deus, né, em toda a criação. E aí sim, utilizar a nosso favor. Né? Não, legal, isso é muito uma realidade, né? E eu acho tremendo como Deus ele é perfeito na questão da XCOM, porque era dentro desse assunto que nós estamos trilhando que eu ardia no meu coração, sabe? Porque eu vejo... eu presenciei bastante, não sei se é essa palavra, você falando aí, eu conheço a minha grande fraqueza, eu não sei usar as palavras, né? Tanto que assim, eu tenho um raciocínio muito rápido, eu como muita palavra na hora que eu estou digitando, porque eu já estou pensando na terceira palavra e estou digitando a primeira ainda, né? Uhum. E aí é uma das fraquezas que eu tenho, é a questão da escrita mesmo, né? E aí essa questão da gente ver, né? Isso trabalha, eu não sei vocês, o que vocês acham disso, mas eu vejo isso quando a gente identifica as nossas fraquezas e nós admitimos a nossa fraqueza, isso é uma questão de humildade, né? E aí o que não faz quebrar isso é o orgulho, né? Eu vejo muito isso, principalmente aí falando do nosso nicho dentro das igrejas, coisas sendo mal feitas ou administradas pela pessoa não ter não reconhecer que ela não tá fraca naquilo, que precisa melhorar, e mesmo assim acha que tá tudo bem e tá fazendo maravilhosamente, né? E aí não dá oportunidade para aprender com o outro que faz, e aí as coisas ficam da forma que estão. Eu não sei se vocês veem dessa forma, mas aí dentro disso que a gente está falando agora, vocês são em 2, né? Hoje a equipe está só em 2? Por enquanto sim. A equipe é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por enquanto sim. Eu ainda tô no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sozinho, assim. Já tivemos bastante pessoas trabalhando com a gente no site, tivemos uma experiência, né? Eu lembro, eu acho que vocês uma vez estavam com 11, não era? Sim, sim. Sim. É a questão daquele negócio do interesse, né? Tá interesse, vai sair, é natural, porque era um negócio voluntário, né? Não, e foram oportunidades de crescimento, cara. Foi. A galera começou a trabalhar por conta de portfólio, arrumou um emprego até na Globo, né? Teve uma moça que arranjou um emprego na Globo usando o nosso portfólio, porque ela postava as notícias no site nosso, ela escrevia pro nosso site, e ela conseguiu um emprego na Globo. Falei, Mike, vou abandonar vocês, vai, voa, vai, Deus abençoe, com certeza, vai pra frente. Tem pessoas que hoje, eu vou até citar o nome dela aqui, que é a Larissa Takata, Larissa Takata, que ela começou com o Bando de Quadrados e hoje ela é praticamente produtora de conteúdo. Então, hoje ela ajuda o Parábolas Geek e tal, e ela produz o próprio conteúdo, e ela tá sempre antenada nas coisas aí, e ela começou com a gente. E ajudando a divulgação da XCOM, e assim, cara, ela tá voando. Ela pegou, conversou com o Mike, eu tô produzindo conteúdo assim, não sei se vou ter muito tempo. Voa, vai. Sim. Se o Bando de Quadrados serviu para alguma coisa, para isso, vai. Quem somos nós para segurar vocês, sabe? Segurar talentos? De forma alguma. Sim. Aí chegou um momento que o Bando de Quadrados ficou novamente só entre eu e Tato tanto na questão de conteúdo do site, tudo, edição, né? Por enquanto. E acho que é até bom, porque isso serviu como experiência pra gente. As experiências, por mais que elas não sejam da forma que a gente esperava, é uma experiência. E a gente tem que tirar de lição nisso para que a gente possa fazer certo da próxima vez, né? Deu errado? Talvez não possa dizer que deu errado. Não deu errado. Mas assim, não foi da forma que a gente pensava. Né? Exatamente. Foi do jeito que a gente pensava. A gente tinha uma visão, mas hoje a gente aprendeu como trabalhar da próxima vez que a gente for tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Sim. Né?
dentro disso que a gente estava falando, aí o que eu queria perguntar para vocês é assim, ó, como vocês são em dois, vocês estão desde 2015, né? Isso. Então é uma caminhada já, né? Nessa 6 anos. trajetória, eu comecei em 2012 com a Comic GR, que era a Guerra dos Reinos. Na verdade era só um quadrinho, né? E só veio ao conhecimento do público em 2017 na Expo Geek Cristã em Americana. Mas dentro desse tempo, desde 2012 eu estava produzindo, né? E dando aula, enfim. O que eu queria perguntar para vocês, na verdade, era dentro do que a gente acabou de falar a respeito da humildade, né? Da gente reconhecer as nossas falhas e também eu vejo que é necessário também nós conhecermos a nossa potência, né? Aquilo que são as minhas qualidades. Eu não posso me focar só eu vejo isso como concepção de pessoa. Eu me foco nos meus defeitos para eu tentar melhorá-los, mas eu não me foco ao ponto de potencializar os meus defeitos. E aí as minhas qualidades eu me foco para dar continuidade nelas e potencializar talvez cada uma delas. Mas aí, como eu tô no controle de muita coisa, então os erros, né, que eu cometo tanto na Comic GR quanto na XCOM, nem tanto, porque a gente é uma equipe, né? Então eu tomo a decisão, mas a gente acaba fazendo as coisas acontecerem juntos, é meio diferente. Mas na Comic GR muito mais é só comigo, né? Então aí os erros, por exemplo, eu sinto impacto em questão, por exemplo, de conteúdo, né, de alcance. Um exemplo disso, eu já compartilhei em outro painel, foi o Giclée Catabriga, que foi uma charge, e aí eu tava meio pistola com algumas religiosidades, e aí porque o desenhista tem essa arma, né, de fazer a charge, né? Não é uma arma, às vezes é uma arma, mas é a voz do desenhista. Sim. Uma das ferramentas para usar a voz é a charge, né? Que é crítica direta, né? Seja para um governo, seja para uma situação. E aí eu criei esse quadro, né? Eu tava pistola com algumas religiosidades, eu falei assim, cara, vou usar nisso. E aí eu joguei lá no Comic GR, só que a Comic GR não é foco charge, entendeu? O foco da Comic GR sempre foi quadrinho, desde quando eu comecei. E aí quando eu joguei isso daí, trouxe um impacto totalmente negativo, assim, de perder seguidor, assim, adoidado, a rodo, né? De engajamento, cair lá para baixo. Uma coisa que eu estava construindo para os quadrinhos, de repente eu mudei o foco, né? E aí isso virou contra, e aí eu senti o impacto. Mas aí é porque eu tô aqui na minha mente, né? Aí tem o meu eu, enfim. E aí isso às vezes é difícil de eu controlar nessa questão, porque eu não tenho ninguém para debater de frente comigo, porque é eu que tomo todas as decisões, né? Mas aí vocês caminhando em dois, eu acredito que nesse tempo já saiu muita faísca, né? De um querer puxar para um lado e o outro querer puxar para o outro. Mas para nós que somos consumidores do conteúdo do Bando de Quadrados, a gente vê lá o ponto final, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouco, para a gente já caminhar para o encerramento, e aí depois a gente já faz o encerramento, de como que vocês trabalham essa questão da humildade entre vocês dois, né? Como que funciona isso dentro do Bando de Quadrados? Porque assim, eu estou perguntando isso porque muitas das vezes eu posso estar eu sozinho num projeto, mas eu posso começar a criar esses conflitos que vocês passam em dois dentro de mim, comigo mesmo. E aí criar esse feeling, né, dentro de mim mesmo, e aí filtrar essa questão aí. E aí eu queria que vocês compartilhassem essa questão mesmo de como que funciona essa questão
de ser humilde, de ouvir a proposta do outro, né? O Mike já me mandou muitas propostas para a XCOM, e aí muitas delas eu tive que falar assim, não, realmente a gente precisa mudar algumas coisas. O site e a plataforma da XCOM, o Mike já me falou, acho que na primeira XCOM, precisa fazer um site da XCOM, velho. Né? Precisa fazer um site da XCOM, velho. E aí chegou, eu falei assim, cara, a gente precisa, porque começou a criar uma gama de formas de divulgação, e aí para um monte de lado, e eu preciso centralizar isso, né? E aí eu fui ver com o passar do tempo. Mas enfim, eu queria que vocês compartilhassem como que funciona isso aí dentro, com vocês dois, para que nós possamos aprender com vocês, porque a questão dos nossos workshops é isso, é querer aprender, sugar um pouco de conhecimento de vocês. É por isso que esse ano, e aí não é uma justificativa, mas já justificando, que eu preferi fazer a XCOM Online esse ano individual com cada um, porque eu quero absorver o máximo de conhecimento de cada um. Numa mesa redonda é legal, só que acaba ficando limitado o tempo e a gente não consegue absorver o que é a essência do Bando de Quadrados, a essência do Parábolas, a essência do Bosseiro, e esse ano eu quis trazer isso. E aí, então eu queria que vocês compartilhassem essa experiência para nós encerrarmos, de como que vocês lidam com essa questão. São duas cabeças pensantes, dois líderes, né? Vocês são dois líderes, mas um precisa às vezes diminuir, o outro também, enfim, eu queria que vocês compartilhassem a respeito disso. É bem o que você falou, meu Marcos, a questão da questão principal, como isso vai funcionar, né? Cara, uma coisa que o Tato já conversa, mano, o Bando de Quadrados é um ministério. Em dois, cara, isso é um casamento. E como todo bom casamento, né, só dura se houver diálogo. Cara, no começo, obviamente, que a gente se estranhava muito, porque vamos fazer roteiro, vamos conversar sobre isso. Meu tipo de humor é muito peculiar. Exatamente. Então, assim, foi a questão, tipo, se conhecer um ao outro, obviamente, na questão... Porque quando você é somente amigo, cada um na sua casa e tal, mas quando você começa a produzir, trabalhar junto, é outra história. Entendeu? Exatamente. Igual o casamento. Quando você tá namorando ali com a sua namorada tal, e você pretende casar com ela, no namoro é uma coisa, mas quando você casa, a realidade é outra, né? Então a gente aprendeu muito com isso, né? A gente quebrou muita cabeça. Já teve momentos que a gente falou, vamos parar com o Bando de Quadrados. Vamos parar, acabou, não dá. Só que a gente, vamos orar? Vamos. A gente orava, a gente conversava com o outro, pedia perdão um pro outro. E a gente começou a mudar, e isso ajudou muito, a questão do diálogo, conversar, oração, tudo mais. E entender, tipo, ser humilde na questão, falar, mano, toda vez que eu edito um vídeo, eu falo pro Tato, dá uma olhada se ficou bom. O Tato, toda vez que o Tato é responsável pela parte de edição dos podcasts. E o Tato edita, falou, Tato, ficou legal, minha voz ficou baixa, tem que ver isso, dá uma melhorada. E o Tato entende isso hoje, entendeu? Antes de falar, maior trabalhão pra editar o negócio aqui, você pede pra mim ficar corrigindo o negócio? Mesma coisa comigo quando ele pediu pra mim editar alguma coisa do vídeo, né? Mas são coisas assim que a gente tem que aprender, cara, porque assim, é em dois. Bando de Quadrados não é Mike, Bando de Quadrados não é Tato, Bando de Quadrados é dois. É a mesma coisa o Oficina G3. É uma banda, é Juninho, é Duca, é Jean, né? Agora são os três apenas, né? Como, por exemplo, não tem como o Juninho querer decidir as coisas, né? Se a banda faz parte também, né? O Juninho não vai sair pra tocar sozinho. Ele depende da banda pra tocar. Então, assim, o Bando de Quadrados ele não funciona só com o Mike. Ele funciona com o Mike e Tato. Obviamente, tem vezes que o Tato representa o Bando de Quadrados, em momento que eu não posso estar, porque eu estou com compromisso, e vice-versa, eu também faço isso. Mas a questão é reconhecer, ter o coração aberto. O orgulho muitas vezes atrapalhou. Então, quando a gente tira e a gente entende o que está em jogo, né, que não é a questão do eu aparecer mais ou o Tato aparecer mais. Não. A questão é, somos amigos, vamos fazer isso dar certo, sabe? A gente fazer um negócio com amor, com paixão, não tipo pensar em tipo, eu tenho que me aparecer mais que você, não, esquece isso, sabe? Então, eu coloquei isso no meu coração, o Tato colocou isso no coração dele, então toda vez que a gente vai conversar, decidir um assunto de uma gravação, a gente fala, Tato, tô querendo falar sobre isso, o que você acha? Vai dar treta, vai dar views, pode gravar. Algumas vezes, né? Mas
a gente conversa muito sobre isso. E antes de gravar, a gente conversa ainda. Por mais que o roteiro esteja pronto, a gente conversa, fala, mano, acho que não é bom falar sobre isso. Até Por no quê? meio, né? Exatamente, até durante a gravação a gente pega e fala assim, mano, vamos gravar de novo, porque acho que não ficou bom. Aí a gente começa a gravar de novo, então assim, cara, a humildade, ter o coração aberto pra isso, entendeu? Quando a gente vai gravar podcast, que o Tato é responsável por toda a parte técnica do podcast, eu tô assim, eu já falei assim, Tato, é você que conduz, cara, eu vou na sua direção, eu não vou ficar dando pitaco, alguma coisa. Obviamente eu dou o meu palpite e o Tato, ele retruca ou não. E eu tenho, na hora que ele retruca, eu preciso entender que às vezes tem que abrir mão. Não, porque assim... Faz parte, né, Tato? Sim, tanto eu quanto você, né? A gente grava as coisas já pensando na edição, né? Exato. Pra até minimizar o trabalho depois. Mas, enfim. Deus vai abençoar com um abençoado aí pra editar nossos vídeos. Aí a gente vai começar a gravar um monte de coisa e falar, editor, se vira. Ainda quero ter essa vontade de chegar pro editor, se vira. Esse se vira ainda é a gente, né? Então, assim, tem muita coisa que o Mike está pensando na edição do vídeo que eu, na hora da produção de conteúdo, não penso. Então, assim, tô falando um negócio, daí ele fala, mano, você falou rápido demais, então fala de novo. Ou você falou lento demais, ou coisa assim. E no podcast é a mesma coisa, né? Porque como eu fico... responsável pela edição do áudio do podcast, né, que o nosso não é o MesaCast, né, ou videocast, alguma coisa assim, é áudio mesmo, né, o podcastão raiz lá. Aí tipo você fala assim, mano, repete aí porque deu uma pulada. Mas eu já falei, mano, repete porque pulou o áudio, cara. Meu Deus do céu. Então assim, antes era assim, né, do tipo, mano, precisa repetir, velho, por favor, sabe, aquela coisa. Gerava muita treta, porque a gente falava assim, pô, mano, vou perder a hype do negócio, não vou conseguir falar com o meu entusiasmo, tinha aquele negócio. Mas por que você não viu o áudio antes? Por que você não verificou o equipamento antes? Tinha muitas essas faísquinhas que muitas vezes acabavam sendo uma coisa chata, entendeu? Coisa boba, né? Hoje, graças a Deus, a gente superou tudo isso daí. Então, chegamos a 6 anos assim, cara. No começo teve bastante, mas a gente teve a capacidade de orar, pedir a direção de Deus, de abrir o coração e entender que esse propósito a gente está juntos para Ele, para alcançar vidas. E se a gente ficar com tretinha, se a gente ficar com briguinha, isso só vai atrapalhar a gente produzir algo para poder levar o evangelho às pessoas, né? E o fato é, cara, sempre vai ter alguém que sabe mais que você. Sempre. E se a pessoa que sabe mais que você anda junto com você, aproveita. Né? Então, assim, nós estudamos áreas separadas, né? Muita coisa assim. O Mike estuda muito o SEO do YouTube. Eu já não sou um cara que estuda muito o SEO do YouTube, porque eu sei que eu tô coberto, né? Assim como o Mike não estuda, por exemplo, muito Instagram, porque eu fico com a parte do Instagram. Então, assim, todas as mudanças do Instagram, esse ano aí ele tirou pra mudar, né? Verdade. Esse ano eu tô louco, cara. Tô louco porque, assim, tem umas 3, 4, sei lá, umas 4 ou 5 mudanças em um ano. Isso é improvável para todo mundo, sabe? Então, assim, por quê? Porque ele sabe que o perfil tá coberto. Porque assim, nossa, você mudou horrivelmente a arte, como é que tá? Não, porque isso facilita, existe, né, mapa de calor, existe tudo aquele monte de técnica, né? Até para desenvolvimento do site, tudo, essas coisas. Por mais que é chata a programação, a gente programa do zero, mas eu chegava pro Tato o dia que ele ia gravar, falei, Tato, dá uma olhada como tá ficando. Eu, Tato, muda isso. Eu sou falei, mais caramba, tem que mudar isso, cara, sério. Mano, eu tô olhando como cliente. Aí eu falei assim, bom, vou levar em consideração a sua informação, que é importante. Por mais que venha dar trabalho, mas como a gente falou, o Bando de Quadrado é os dois. Entendeu? Não posso só pensar no meu lado, tem que pensar no lado dele também. Entendeu? Ou chegar no meio termo, ou um ou outro cede, ou cada um abre mão da sua opinião e chega numa outra. Né? Que é o que geralmente acontece. Exatamente. Né? Porque, assim, às vezes, por exemplo, eu posso falar uma coisa assim, mas muda isso, mas ele fala, não, cara, mas vai dar muito trabalho pra fazer isso. Ou vai impactar em alguma outra coisa. Né? Ou impacta, tipo, sei lá, no responsivo, né, que é o do celular. Se eu fizer isso, vai ficar muito feio para celular. Então, assim, vamos estudar uma maneira de ficar agradável dentro, né, das leis do Google para ficar excelente. Então, assim, a parte da humildade
é muito importante porque ela te faz ter um coração ensinável. E se você tem um coração ensinável, você está sempre aprendendo. E é aquela a parada do salmista, né, mano? Assim, de conhecer e prosseguir em conhecer. Então a nossa jornada de vida cristã, se a gente, né, acredita que a gente vai passar a eternidade com Deus, Deus é um ser infinito, o destino da nossa jornada é uma jornada de conhecimento eterno. Então se a gente entende isso, se vira essa chave, que você nunca vai conhecer o seu Criador, a ponto dele não te surpreender diariamente numa eternidade, que é um negócio que não termina, que a mente humana é incapaz de conceber, você começa a falar assim, não, beleza, então eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender e eu tenho que continuar aprendendo. Né? E se você tem alguém que sabe mais que você, perto de você, você tem que honrar essa pessoa, não digo sugando conhecimento, né? Mas aprendendo com ela e compartilhando. Porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, essa é a parada, sabe? A gente está sempre se ensinando e a gente está sempre aprendendo. E sempre buscando coisas novas. Que lindo! Eu acho muito interessante isso, porque eu aprendi com meu pai. Eu trabalhei com ele há alguns anos, né, ele que formou a minha carreira profissional de contabilidade, né, meu pai é contador, e aí a gente trabalhava numa empresa, e aí eu estava na época de que eu achava que, por eu ser filho do patrão, né, eu podia tudo, né, e não precisava aprender nada, estava nessa fase. E aí eu lembro que nesse dia que o meu pai falou pra mim, desse dia em diante eu comecei a colocar em prática, meu pai falou assim, olha filho, você pro resto da sua vida você vai aprender com todas as pessoas que passam na sua vida. Você aprende com o seu patrão e você aprende com a faxineira. Então esteja atento, né, para aprender com tudo, com todas as pessoas. Né? Nunca se julgue ser mais esperto do que o outro. Sempre vai com a intenção de aprender com a outra pessoa. E aí eu caio dentro disso que vocês estavam falando, que vocês praticam. E aí eu vejo que é uma realidade isso na minha vida, quando meu pai me ensinou a respeito disso. Mas é isso aí, a gente está no final. Eu queria que um de vocês dois desse uma mensagem final e o outro já falasse, fizesse todo o jabá de vocês, aonde o pessoal te encontra. A gente sabe que vocês estão num canal de televisão agora, parabéns ao vivo aí, pessoal que está nos acompanhando, parabéns mesmo para vocês. Então eu queria que um de vocês falasse uma mensagem e o outro de vocês fizesse todo esse jabá. Como você foi bonito no finalzinho, dá uma mensagem. Pega o embalo. Cara, eu acho que a mensagem que a gente pode tirar, né, de tudo isso é que, nas palavras, né, de Paulo a Timóteo, seja exemplo, né? Busque ser exemplo, né? Timóteo era um cara jovem que estava norteando uma comunidade inteira, né? Então ele não era muito respeitado pelos anciãos, ele era muito criança, né, entre aspas, para a sociedade e tudo mais, mas ainda assim Paulo vira e fala assim, não deixe que as pessoas te desprezem, mas seja exemplo, né, na pureza, no andar, no falar e tudo mais. E eu acho que essa é a pegada, sabe, para que você seja relevante de verdade, né, que a palavra das mídias sociais é ser relevante, né, ter um conteúdo relevante, ser relevante e tudo mais. O que é ser relevante na vida das pessoas? Se não respeitá-las e apontar, né, para Cristo do jeito que Cristo fazia. Cristo confrontava as pessoas em amor. Paulo confrontava as pessoas em amor. Timóteo aprendeu isso, né? Com a avó e com a mãe dele, né, também. Então tem aí uma pegada familiar também que é bem legal, né? Trate os anciãos como seus avós, né? Trate
as pessoas como seus familiares, né? E isso é bem legal porque assim entra naquilo lá que a gente estava conversando, né? Se você trata uma pessoa como seu familiar, você quer dizer que você convive com essa pessoa. A pessoa já te viu brava, a pessoa já te viu triste, a pessoa já te viu alegre, né? E o Bando de Quadrados é exatamente isso. Nós participamos das alegrias, né? Tipo, o Bando de Quadrados tem a idade do filho mais novo do Mike. Então assim, é um acompanhamento, né? Eu chego lá, o Matheus já pega meu chapéu, já sai pulando, já faz não sei o quê. Por quê? Porque é o tio, sabe? Tipo, tô lá sempre, né? Do mesmo jeito que o Mike participa das coisas da minha família e tudo mais. Então, assim, da minha noiva, né? Ela vai lá conversar com a sua mulher, fica falando de lustre, não sei o quê, só arranjando dor de cabeça. Vai casar, vai. Dor de cabeça. Mas enfim. Não, mas o negócio é esse, cara, assim, procure ser exemplo em tudo, né? Procure viver uma vida sem se envergonhar, né? Sem ter do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, né? E que estatura de varão perfeito, né? Eu sei que nós nunca vamos alcançar a estatura de um varão perfeito, porque a perfeição vem de Deus e nós somos todos imperfeitos, porque nós somos destituídos da glória de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, ele nos faz justos perante Deus. Então, assim, se a gente buscar viver em santidade, a parada de ser um varão aprovado fica mais, entre aspas, fácil, né? Porque a gente vai buscar isso daí. Então, essa é a palavra que eu tenho. Busque ser um exemplo. Não só na frente da câmera, não só na produção de conteúdo. Porque, assim, o Bando de Quadrados é um ministério. Então, o Bando de Quadrados não é simplesmente no dia que a gente vai gravar. É todos os dias da nossa vida. Então, todos os dias da nossa vida, nós temos que buscar ser a mesma pessoa que nós somos na frente da câmera. Porque aquilo não pode ser um personagem. Aquilo tem que ser... A relevância de um conteúdo é a verdade que você carrega. E se a sua verdade é forte mesmo, você vai ser o mesmo em qualquer lugar. O jejum que a gente programa. Né? Então a gente tem vários propósitos. De semanas de orações. De motivos de oração, de jejuns, né, que a gente coloca pra gente mesmo. De dias específicos que a gente fala assim, não, cara, hoje, essa semana a gente não vai gravar porque a gente vai tirar pra oração, a gente vai tirar pra coisas, né, mais espirituais ou mais pessoais, né? Ou eu tô com um problema na minha família, então tá, eu preciso de ajuda aqui, preciso de ajuda ali, preciso de uma carona, preciso de alguma coisa assim, né? Então, cara, é isso, é viver uma vida cristã de verdade, uma vida como Cristo, né? Ser Cristo a todos. E em vez de ficar apontando, e aí é só uma chapuletadinha, né? Em vez de ficar apontando problemas e acusando pessoas, por que não apresentar o amor, né? Que é a palavra de Deus, que é Jesus. Agora você faz o jabá. Que lindo, tá? Novamente. Bom, depois dessa mensagem maravilhosa aí, se você quiser conhecer um pouco mais sobre tudo isso que o Bando de Quadrados a gente acabou apresentando aqui, como falando para vocês no início, é um conglomerado de conteúdo nerd cristão. Temos o site do Bando de Quadrados, que é o bandodequadrados.com, onde você vai encontrar notícias. Você vai encontrar notícias do mundo da música gospel, nerd cristã, reviews de filmes. Todo o nosso conteúdo também vai estar lá, conteúdo exclusivo, inclusive. Temos o Nerd Video, que é uma plataforma que nós criamos juntamente com o site, onde divulgamos os canais nerd cristão, onde exposto seus vídeos, seus conteúdos lá, para você conhecer. De repente você fala, puxa, tem canal nerd cristão na internet, mas eu não consigo encontrar. Essa plataforma é essencial para você entrar nessa plataforma, conhecer o canal e segui-los no YouTube, tá? E temos o BDcast, que é o podcast do Bando de Quadrados, que você pode encontrar em qualquer plataforma de agregador de áudio, né? Deezer, Spotify, Amazon Music e demais agregadores, inclusive no nosso site, que é o bandodequadrados.com/bdcast. Ou se você quiser procurar BDcast Bando de Quadrados, você vai achar em todo o agregador de podcast aí da sua preferência, tá? Nas nossas redes sociais, basta você pesquisar Bando de Quadrados, que você vai encontrar tudo, seja no Twitter, nós somos bem ativos lá, temos o Facebook, temos o Instagram e tem o canal do YouTube, que é o nosso carro-chefe, onde você fica informado sobre curiosidades, novidades, tirando dúvidas, explicações, indicações,
tudo lá no canal do Bando de Quadrados no YouTube, que é o youtube.com/bandos de quadrados. Então, e obviamente toda quinta-feira no canal Rede Super, nós estamos lá às 5h30 da tarde, com nossos vídeos do YouTube também na televisão, ou seja, o Bando de Quadrados não está agora só na internet, agora ele chegou na televisão também, para poder alcançar mais pessoas também, levando a mensagem do Evangelho através da cultura pop. E estamos aí, em tudo que é lugar. Basta procurar Bando de Quadrados, você vai achar esses dois bonitão aí nas internet. Legal, obrigado pela oportunidade mais uma vez de mais um painel na XCOM, que vocês sempre estão apoiando desde o início. Creemos que agora 2022 as coisas comecem a normalizar para questões presenciais, mas a XCOM não mais vai ser a mesma depois dessa evolução tecnológica. Nós vamos caminhar para os eventos híbridos, tanto presencial como o online ao mesmo tempo. Então, o ano que vem a gente vai estar junto presencialmente. E vocês que estão aqui nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no canal, dar joia, comentar e compartilhar. E também se inscreva no canal do Bando de Quadrados, que está aqui embaixo na descrição, e na nossa plataforma, aí lá no nosso site www.xcomeventos.com.br. No cronograma do nosso evento, debaixo desse painel, tem lá o link que vai te direcionar diretamente para o Instagram do pessoal do Bando de Quadrados, e de lá você já consegue se expandir para todas as outras plataformas. Muito obrigado, continue na programação. Valeu, tamo junto. É nóis.